Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá pessoal, amigos do canal do Tiro, bem-vindo ao novo canal do Tiro 2025. Estamos retomando então agora a nossa programação para 2025. E adivinha com quem hoje eu estou? Estou recebendo agora conosco o nosso campeão mundial de shotgun, Lucas Roth. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo ao canal do Tiro, parabéns pela tua trajetória. Tá demonstrando aí, levando o esporte do tiro além fronteiras. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade, pela Vale TV, em estar vindo aqui mostrar um pouco do meu desempenho e mostrar também um pouquinho da minha carreira e como é que é a minha vida no tiro. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, porque, como a gente estava conversando antes, o mundo do tiro deve ser elevado, né? Nós temos que sair dessa bolha que a gente existe no Brasil hoje, que a gente tem que mostrar para todos, inclusive aqueles que não conhecem o mundo do tiro, porque o mundo do tiro é o esporte do tiro, né? Sim. E nós, praticantes do tiro, nós temos que levar um pouco mais essa questão do esporte do tiro, porque nós fomos a primeira medalha de ouro no Brasil nas Olimpíadas foi através do tiro, né? E que nós tivemos Guilherme Paraense, que foi o primeiro campeão mundial. Então, nas Olimpíadas, que ganhou a primeira medalha. E de lá para cá, muita coisa mudou, muitas modalidades do tiro foram implementadas. E tu vem trazendo para nós aqui alguns títulos que tu vem, tanto campeão nacional, campeão mundial, campeão regional. E eu quero saber dessa tua trajetória, dessa tua história, né? Desde quantos anos tu atira, como é que foi essa introdução? Já sei que vem de família, né? Conheci o avô, conhece o pai, né? A mãe atira, todo mundo é a família, né, do tiro. Sim. Como é que começou o mundo do tiro para ti, Lucas? Bom, como tu comentou, já está no sangue para mim o tiro e esse esporte. Por quê? O meu pai, ele herdou esse gosto já do meu avô. Meu avô era caçador e passou essa experiência para ele, que também meu pai morou no Mato Grosso, então viveu muito no campo, aprendeu a caçar e aí começou o gosto com as armas. Quando ele voltou aqui para o Rio Grande do Sul, ele começou a praticar o esporte do tiro, decidiu abrir uma loja de armas. Então meu pai já tem a loja de armas há 43 anos. Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Que é a Armeria Esportes. Armeria Esportes. Nós também temos um clube de tiro já há 24 anos, que é o Clube Ponto 30, aqui em Novo Hamburgo também. Que é onde tu treina. Que é onde eu treino. A gente tem uma sede aqui em Novo Hamburgo, uma sede indoor e uma sede outdoor em Santo Antônio da Patrulha. Também no Rio Grande do Sul. Também no Rio Grande do Sul. Então essa paixão pelo tiro já vem desde o meu pai. Ele é competidor também há mais de 40 anos, não vou saber dizer com exatidão a data, mas também já foi campeão brasileiro, atirava precisão, atira IPSC, atirava de tudo, né? Atirava com tudo que é arma, tudo que podia ele estava atirando. RO também, e ele foi um dos precursores que trouxe o IPSC para o Brasil, que começou no Rio Grande do Sul, na verdade. Teu pai, vamos dizer o nome dele também, né? Só pai não, né? Sim, César de Oliveira. Ele foi um dos precursores do IPSC aqui no Rio Grande do Sul, ali no Clube de São Leopoldo, onde foi um dos primeiros clubes aqui na região também, e também no Grêmio Atiradores. Então, esses foram os clubes principais na época que começaram com o esporte. E depois passou ali para o Clube Ponto 30, entre outros clubes que tem aqui na região. E desde pequeno, eu acompanhei meu pai, ainda tenho fotos de com 5 anos atirando já. Atirando lá no nosso clube, atirando com uma Puma, apoiado, e sempre com meu pai junto, seguindo todas as instruções dele, dando meus primeiros disparos. Mas vamos deixar bem claro que isso era em outra época, onde Sim. A gente tinha uma lei mais flexível para o mundo do tiro, para o esporte do tiro. Sim, e hoje eu comecei a competir com 15 anos, quando eu fiz a minha autorização judicial para poder competir e fazer o meu CR. Então, em 2014 eu entrei com processo e 2015 saiu e eu comecei a competir. Então, desde 2015 eu estou participando dos campeonatos estaduais, nacionais e mundiais, representando aqui nossa cidade, nosso estado e nosso país. Então, já tem aí
bagagem de 7, 8 anos de experiência no IPSC, algumas outras modalidades também, mas a principal categoria que eu tiro de divisão é o IPSC na modalidade shotgun, com espingarda. Muito bom. Inclusive, na Tailândia agora nos trouxe o título mundial esse. Isso, como é que foi exatamente. a disputa lá? Foi emocionante. A Foi. gente aqui torcendo os dedos pelo Lucas. Sim, né? sim. Até o último momento ali a coisa foi bem disputada, né? Foi. Assim, falando um pouco da minha história no shotgun, eu atirei meu primeiro campeonato brasileiro em 2017 com essa mesma espingarda e atirei um campeonato e já consegui uma vaga para ir no Mundial de 2018. Então, em 2018 a gente foi até a França, fiquei em 56º nesse primeiro Mundial. Era o meu segundo ano competindo, então eu não tinha muita experiência. Fui mais para me divertir e conhecer um campeonato mundial. Peguei toda essa bagagem e me preparei para o campeonato de 2023, campeonato mundial. Como eu já tinha uma experiência de como que era a prova, competidores, pista, administrei essa bagagem e comecei a treinar. Um ano e meio antes eu comecei minha preparação para esse campeonato, tanto física como mental, como de tiro, tudo. Comecei a treinar todo dia. E então não tinha dia de descanso, era dia de semana, final de semana, sempre treinando. E cheguei lá na Tailândia, tive alguns empecilhos, minhas malas não chegaram, minha arma não funcionou. Teve alguns fatos. Aí o último fato que aconteceu foi que a minha arma não funcionou com aquela munição do campeonato. Comecei a trocar peça dela, comecei a arrumar, consegui melhorar. Ainda deu alguns problemas durante a competição, mas eu consegui sanar a pane durante a competição. Então, ainda consegui um bom resultado mesmo com todas essas intempéries. Mas foi um campeonato muito bom. A Tailândia é um ambiente muito quente. Fazia lá mais de 30 graus todos os dias e muito abafado. Parecido com o nosso clima aqui, mas um pouco mais. Foi uma competição muito grande, de 5 dias de competição. A gente atirava todo dia. Exaustivo, então. Foi bastante exaustivo, tinha mais de 500 competidores, foi uma competição bem acirrada. E foi cada dia, eu atirei o primeiro dia, eu estava em 6º colocado. Depois eu pulei para 4º, 3º e no último dia eu estava em 2º. Então cada dia eu fui subindo um degrau, no último dia eu estava em 2º colocado e fui atirar minhas últimas 6 pistas, estava tranquilo, tinha me preparado bastante. Então, e claro que... Tem que ter uma concentração muito forte, né? Muito forte, porque... O que tu faz, assim, o que tu fez antes Bom, agora eu tô indo pro tudo ou nada, agora eu tô vendo que eu tô chegando nas cabeças. Que tipo de concentração tu faz? Tu medita, Tem gente que medita, tem gente que simula o tiro... né, a seco, sem arma, mentalizando, como se fosse um piloto de Fórmula 1, um piloto de moto, ciclista, que simula como é que vai fazer a curva. Tu chega a fazer isso? Faço, com certeza. A gente faz uma mentalização, até estou conversando com alguns profissionais dessa área para eu conseguir melhorar um pouco o meu desempenho nas pistas, que às vezes eu tenho uns altos e baixos por conta dessa questão de concentração. A gente precisa ter uma concentração muito grande, porque no Mundial a gente tem 30 pistas. Nessas 30 pistas, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa ser o mais rápido e o mais preciso no menor tempo. Então a gente tem que a mente tem que estar ligada com o corpo para a gente conseguir ter o melhor resultado. Então a gente tem que estar muito concentrado. E existe uma diferença muito grande quando eu estou concentrado e quando eu estou fora da minha concentração. É uma diferença absurda. Então eu estou me preparando psicologicamente para conseguir sempre estar nessa condição de preparado. Todo atleta, né? Precisa, né? E a gente faz um trabalho de mentalização já em casa. A gente mentaliza toda a competição, como vai acontecer, todos os passos que a gente dá, para a gente se acostumar com aquela situação. Mas durante a competição, sempre antes da pista, eu paro, eu mentalizo ela. Primeiro eu faço o walkthrough, né, o briefing. Depois eu volto e começo a mentalizar a pista. Eu enxergo todos os detalhes da pista, todas as cores, eu enxergo todos os alvos, eu vou fazendo o trajeto. E isso eu vou fazendo sempre. Começo a fazer várias vezes antes de eu atirar, para realmente mentalizar ela e quando eu entrar na pista eu estar pronto. Então é um trabalho bastante difícil, a gente tem que estar bastante concentrado, não pode ter muitas pessoas em volta falando, não pode ter alguém te desconcentrando, tem que estar sempre bem alinhado.
Porque a gente vê, às vezes, a gente está nos bastidores ali das pistas, observando os atiradores atirarem e aguardarem a sua vez para atirar, para ser chamado. E às vezes a gente vê que tem uma descontração, mas é uma descontração com limites, né? Sim. Um brinca com o outro, vamos lá e tal, mas é aquela coisa que está focado, né? Sim. Que está 100% focado naquilo que vai fazer. Sim. Mas temos aí pela frente a República Tcheca, que tu teve agora recentemente, né? Sim. Representando também o Brasil. Sim. Como é que foi isso aí? Bom, esse foi o primeiro campeonato mundial que existiu de CCP e mini rifle. O que é o CCP? É carabina de calibre pistola. Plataforma R, por exemplo, a Brigade da Taurus, o Fire Eagle, nessas configurações. E também o mini rifle, que são as armas 22. Foi um campeonato extremamente grande, ao total tinha mais de 1.000 pessoas. Foi um campeonato gigante, gigante. E na minha divisão, que é a CCP Optics, né, a carabina com uma mira eletrônica, tinha uns 720 competidores. Poxa, então é uma muita gente. Galera muito grande, muito grande. Eu cheguei nessa competição achando que ia conseguir ficar entre os 100, e depois, durante a competição, fui tendo um bom resultado, fui baixando a expectativa, fui aumentando ela no caso, achando que dava para ficar entre os 50, depois entre os 20, e acabei ficando em 22º. Ainda consegui uma boa colocação para a nossa realidade aqui de treinamento e equipamentos. Até dizer, né, que o Brasil é um pouco limitado ainda, né? A gente começa muito tarde no tiro e ainda o equipamento não é aquele equipamento ainda que a gente vê o americano atirar, o europeu atirar, né? Nós temos certa limitação em equipamento, né? Com certeza. E em legislação também, isso nos trava um pouco. E tu tá indo para a Hungria agora? Agora, nesse sábado, eu embarco para a Hungria para tirar o campeonato europeu, minha primeira participação no campeonato europeu. Esse é o nível 4 com 24 pistas. Tem em torno aí de uns 500 a 600 competidores. Também é bastante? Também é bastante. É um campeonato bastante grande, um dos mais famosos na Europa, nesse de shotgun. Então, estou bem empolgado para esse campeonato. Acabei treinando bastante essas 2 últimas semanas. Estava treinando na academia, assim, 6 horas da manhã, voltava da academia, treinava a seco com a minha arma, treinava recarga, almoçava, treinava de novo e de noite eu tirava de novo. Então, treino assim de 3 a 4 vezes por dia. Então, né, a mão começa a reclamar, o ombro começa a reclamar, mas é o que a gente precisa fazer. Mas para isso tu tu vai na academia para fortalecer a musculatura, né? Para poder enganjar a arma, manter a arma, fazer as manobras necessárias, né? Eu estou fazendo um trabalho muito bom com o Rafael Toné, que é de Passo Fundo, que ele tem um trabalho específico para o IPSC. Então hoje eu tenho mesociclos específicos para isso. Eu, quando voltar agora da Hungria, vou estar iniciando um novo projeto com ele. E ele está divulgando agora com a CBTP também, divulgando esse trabalho com... para desenvolver para os outros atletas. Isso aí, para desenvolver para o atleta, né? Porque a gente precisa, o IPSC ele demanda uma energia muito grande, demanda exercícios específicos. Não é um trabalho de hipertrofia normal. A gente precisa de explosão, de elasticidade. Eu não vou me lembrar os nomes técnicos que ele usa, mas é um trabalho totalmente diferente da musculação que a gente está acostumado no dia a dia. Então, pessoal, vamos para um intervalo, um rápido intervalo, antes dizendo que com o oferecimento da Táticas Brasil, do Clube Elite de Tiros de Novo Hamburgo, estamos voltando então com o Canal do Tiro 2025, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Olá pessoal, então voltando do intervalo, Canal do Tiro 2025, nova temporada, e hoje recebendo aqui com oferecimento da Táticas Brasil, do Clube Elite de Tiros de Novo Hamburgo, Marcelão aí. Nós estamos com essa nova temporada trazendo agora de dentro do clube, porque aí a gente pode apresentar armamento, equipamentos para vocês, o que antes em estúdio nós não poderíamos pela legislação vigente no Brasil hoje, né, que diz que nós temos que ter o CR do clube, né, ou daquela instituição que vai receber o equipamento. Então, dentro do Clube Elite Brasil aqui no Novo Hamburgo, né, oferecimento da Táticas Brasil, estamos retomando a nova temporada do Canal do Tiro. E recebendo, né, já como no primeiro bloco, dando continuidade ao nosso querido campeão mundial de shotgun, o nosso Lucas Roth, da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que vem falando da sua trajetória no mundo do tiro. Lucas, e o equipamento que tu usa? Que equipamento é esse? Fala para nós um pouco dessa arma, o que tu alterou nessa arma, o que pode ser mexido nesses campeonatos, o que não pode fazer, se ela tem que ser original, né? Quem é que mexe, quem é que faz as modificações, o tipo de equipamento que tu usa. Certo. Essa daqui é uma espingarda calibre 12 da marca Benelli. Esse aqui é um modelo bastante antigo já, que não é produzido, porque essa arma foi adquirida pelo meu pai em 97. Ela já é mais velha que eu, mas segue firme aí comigo desde os meus primeiros disparos. Já está bem acostumado com ela? Nossa, Então. muito acostumado. Sabe as manias dela? Exatamente, mas é uma arma que está quase chegando ao limite. Mas é uma jovem senhora, me dá licença. Com certeza. É uma jovem senhora, né? Ela está muito bem conservada. Né? Eu sempre cuido muito bem dela para ela aguentar tudo até o final da competição, sem me dar problemas, sem dar panes, para ter um excelente funcionamento. E já dei milhares e milhares de disparos. Meu pai sempre fala, mano, tu tem que cuidar um pouco dessa tua arma, porque a gente não sabe quando vai chegar as novas, para ela conseguir ainda me dar um excelente resultado. Mas essa aqui é uma prova viva de que o que é uma arma boa. Por quê? Essa arma tem... Arma de qualidade, né? Tem mais de 25 anos e, por exemplo, agora, do jeito que ela está, ela tem quase 2.000 disparos sem limpeza. Ela está suja. Eu vou limpar ela depois agora do programa para me viajar para a Hungria. Então ela tem quase 2.000 disparos, entregando um excelente resultado. Esse final de semana eu dei 700 disparos em 2 dias. Eu exigi muito dela em termos de velocidade e quantidade de disparos e não me causou nenhum problema. Então isso mostra que realmente é uma arma boa. E isso me traz uma tranquilidade para quando eu vou para uma competição, que eu tenho que dar em torno de 300 disparos, que eu sei que ela não vai dar problema. Então eu fico muito tranquilo, porque é uma arma muito segura. Mas as modificações que eu fiz nela foram as seguintes. Essa é uma arma normal de caça, digamos assim. Ela vinha com um tubo de 7 munições e eu alterei, fiz um corte no tubo principal e inseri esse tubo de fibra de carbono telescópico. Por que telescópico? Muito resistente. Sim, é muito resistente e também leve, por isso que eu adquiri esse tubo. Conforme eu vou colocando munições no tubo, esse tubo vai se alongando. Ele vem até... Ele é telescópico. Mais ou menos essa distância para caber 13 tiros. Então, conforme eu vou atirando, ele vai reduzindo e com isso eu tenho uma arma um pouco mais curta, de alta capacidade também. Conforme for a necessidade, ele vai aumentando e também bastante leve, porque normalmente é utilizado tubos de alumínio, um pouco mais pesado. Eu também coloquei esse Match Saver, que é um cartucho que fica acoplado aqui, para durante a competição, caso eu erre um disparo e falte apenas um cartucho, eu puxo ele diretamente para a câmera, fecho e efetuo o disparo. É um cartucho que a gente diz que é o salva-competição, que é por aquele tiro que tu errou o último tiro, tu vai lá, puxa ele e já coloca. Tá? Coloquei um puxador alongado também, para facilitar a carga e descarga da arma. E fiz a abertura da janela de alimentação, que essa janela de alimentação é muito importante para fazer a recarga, ter uma recarga mais rápida. Não cortar as mãos, exatamente. De preferência. É muito difícil ter uma arma hoje pronta para o esporte do tiro. Eu estou esperando para receber minhas novas Benellis, minhas novas armas como essa, que já vem com um recorte de fábrica. Mas claro que a gente ainda vai fazer
um pequeno Alguns ajuste. ajustes, é. Mas isso aqui fui eu mesmo que fiz, peguei uma Dremel e fui indo, testando, alinhando, porque claro que eu tenho bastante medo em gastar demais e ela parar de funcionar. Então eu sempre vou indo com muito cuidado, vou conversando com alguns amigos para ver o quanto eles já fizeram. Então esse trabalho de recorte aqui na janela de alimentação fui eu que fiz e para mim ficou perfeito. Bem polida. Ajustei a minha Não sei se necessidade. ela está polida porque tu poliu ou se ela está polida de tanto tu utilizar a recarga nela. Eu poli bastante ela, mas de tanto utilizar também vai acabando desgastando. Mas essa arma tem poucas modificações comparada de alguns competidores, os meus concorrentes, que fazem bastante modificação em ferrolho, molas e tudo. Não, a minha tá original, trabalha muito bem, me atende muito bem e para mim é uma excelente arma, excelente arma. Então para receber agora as novas armas da Benelli, a M2 Speed, mas está demorando um pouco a importação, o processo de importação. Então, Um pouco mais demorado, né? um pouco mais demorado, mas acredito que tenha, quando chegar essas novas espingardas, eu vou ter um resultado ainda melhor, porque eu vou estar com uma arma mais atualizada, tem um controle de recuo melhor, tem algumas facilidades, então acredito que tenha Internamente, um bom resultado. questão de mola, etc., tu pode modificar ou tem que ser original? Posso mudar, eu posso fazer toda a alteração nela, na minha divisão, quais são as limitações dela? Eu não posso ter mira eletrônica, e a capacidade de munições que eu vou sair na posição de início são 9 disparos. Eu só posso ter 9 cartuchos na arma. O resto é resto- continuidade é que tu vai fazer a recarga. O resto eu posso modificar. Não colocando compensador e red dot, Tá valendo. tá valendo. E o equipamento que tu usa para poder carregar tuas munições? Bom, esse aqui é um equipamento da Magload, que é uma empresa britânica que me patrocina. Esse aqui é um cinto específico que eles fizeram para mim, como uma parabenização pelo campeonato mundial que eu ganhei, que é com as cores da bandeira do Brasil. Que eu achei muito interessante. Isso aqui Lindo. eu coloquei ele essa semana e vou usar ele a primeira vez no campeonato agora na Europa. Mas como que funciona? Ele funciona colocando os cartuchos desta forma. Já na posição propícia para... Isso. Esse cinto cabe em 28 munições e este aqui do lado, 8. O principal é este aqui da frente. Como que eu faço a minha recarga? Esse cinto, ele fica alocado aqui na minha barriga, dessa forma. Quando eu vou fazer a recarga com a minha arma, eu posso fazer uma recarga de 2 tiros, puxando apenas 2 cartuchos na mão. Ou eu posso puxar 4 cartuchos, dessa forma. Vocês conseguem ver? 4 cartuchos na mão. Colocando esses 4 cartuchos, eu sigo eles para a arma e coloco 2 de cada vez. Eu demoro em torno de 1.8 a 1.9 segundos para fazer a recarga de 4 cartuchos. Então, um tempo bastante baixo para uma espingarda, que é um pouco mais difícil de tu municiar. Mas, claro que com muito treino e com o equipamento ideal, a gente consegue ter esse tempo que para as competições é um tempo bom. Então, aqui cabem 28 cartuchos e este aqui do lado, que é o meu backup, e também para fazer o pré-load de algumas pistas, cabem 8 cartuchos. Ao total? 36. 36. Tu tens limitação ou tu pode usar mais? Não, isso aqui é livre. Posso usar mais, posso usar menos, isso fica a critério do competidor. Mas eu estava quase retirando esse daqui, mas isso aqui eu vou deixar para um backup, não vou utilizar, porque esse daqui é o modelo Reflex, que conforme for a necessidade, tu vai utilizar. Senão, ele fica fechadinho, não te ocupando espaço. Mas tu utilizar muitos cartuchos também é um pouco ruim por causa do peso. Esse aqui não é um cinto pesado, esse é um modelo já bastante leve, olha o peso dele. Mas tu colocando 36 cartuchos de 12, ele fica pesado. Sim, a munição ela pesa, né? Então imagina assim... Porque até vamos falar algo, né? A munição é a mesma munição que se utiliza para defesa, né? Sim. É o mesmo calibre, os mesmos chumbos, a mesma... Ela só usa munição original. Só original. E isso é obrigatório na competição? Não, original? eu posso utilizar recarga, mas tem um fator mínimo de potência. Mas como eu sempre utilizo a original, a gente acaba não necessitando medir o fator. Eu acabo utilizando os 3 tipos de cartucho: chumbo fino, chumbo grosso e balote. A gente utiliza os 3 em competição. Chumbo fino a gente atira até uma média aí de 25, 30 metros.
O SG, por ele não ter um agrupamento muito bom, a gente não tem uma precisão, assim, ele não é parelho todos os tiros, então a gente atira no máximo 25 metros, não vi outras competições mais distantes. E o balote, sim, a gente pode tirar mais longe, tira até 50, já teve no Brasil até 80 metros com balote, que é um tiro mais difícil. Mas normalmente aí vai até os 50. Então a gente atira com os 3 tipos de cartucho, então a gente tem que ter a noção de funcionamento da arma com os 3 tipos de cartucho. Diferença de choques, diferença de agrupamento, a gente tem que ter todo esse conhecimento com a arma. Então que é bastante complexo. Mas eu vou dizer assim, isso é uma modalidade, não só a modalidade, mas a competição do tiro, né? O esporte do tiro, ele é muito caro. Sim. Ele tem que gastar bastante para te ter uma boa arma, para te ter munição boa, para te ter equipamento bom, né? Viajar, estadia, etc. Teus patrocinadores, como é que está essa questão de patrocínios? Uhum. Né? É difícil, tu tem que primeiro despontar no mundo do tiro e aí então tu fazer essa, vamos dizer assim, conseguir um bom patrocínio. Sim. Meu primeiro patrocinador foi a CBC, no ano de 2020, se eu não me engano, 2021, logo um pouquinho antes de entrar a pandemia. A CBC e a Taurus foram meus precursores nos patrocinadores. Tenho que agradecer muito a eles pela confiança no meu empenho, no meu desenvolvimento, porque foram eles que me ajudaram a alavancar um pouco minha carreira. Então, naquele ano, eu comecei atirando com a pistola, uma TS9, e depois que atirei com a TS9, comecei a pegar uma paixão maior pela espingarda e migrei totalmente para as armas longas e deixei a arma curta de lado. Então, desde essa época, 2020, 2021, a CBC sempre me apoiou com cartuchos, principalmente cartuchos. Uhum. Com uma arma também, com a Mossberg, que eu atirei um pouco, mas segui firme com a minha Benelli. Também tenho um apoio da Benelli hoje, sou patrocinado depois do Campeonato Mundial, conversei com eles vieram com uma proposta, então hoje sou patrocinado por eles também, que é a marca de arma que eu uso. E tenho patrocinadores também como Steel Targets, que é alvos metálicos, tenho a Magload, que é a empresa do meu cinto de porta-cartucho, tenho algumas outras empresas que também me apoiam. Mas hoje o mundo do tiro, ele não tem uma visibilidade tão grande como outros esportes. Então é um pouco mais difícil de a gente conseguir um patrocínio de uma empresa de fora que não conhece o mundo do tiro. Mas a CBC me apoiou muito, mas devido hoje ao nosso cenário do esporte, reduziu bastante o contrato, por conta que não tem venda, não tem movimentação, legislação. Então hoje os patrocínios, de modo geral, foram reduzidos. Mas aí agora eu estou negociando, estou fazendo algumas novas contratações, novas prospecções para o ano que vem, porque ano que vem vai ter o Mundial da Espingarda de novo, que eu vou defender meu título. Então ano que vem eu estou já imaginando, estou planejando novos patrocínios e já minhas competições e treinamentos para ter um bom resultado. Então eu vou dizer assim, o Lucas está aberto para contratações. Quem quiser patrocinar, está aí o nosso campeão mundial. Lucas, quero te agradecer por ter participado desse programa. Primeiro programa de 2025. É um prazer te ter. A gente sempre vai torcer por ti. Agora na Hungria vamos estar torcendo os dedos aqui e orando para que tu consiga teus objetivos, porque tu nos representa. Representa o Brasil, representa a cidade de Novo Hamburgo, representa o Rio Grande do Sul, representa o mundo do tiro. Muito obrigado e sucesso sempre para ti. Muito obrigado mesmo, Ivan. Obrigado pela oportunidade aqui de mostrar um pouco do meu esporte e também da minha carreira. Show de bola. Obrigado, amigos do canal do Tiro. Até o próximo. Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta.